Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Vem Segue-me. Estamos estudando o capítulo de Josué, o livro de Josué. Este ano estamos estudando o livro do Velho Testamento. Convido você a estudar as outras aulas aqui abaixo, referente ao estudo do Velho Testamento. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal. O tópico dessa semana é ser forte e corajoso. Então, nós aprenderemos sobre a história de Josué. Bom, estudaremos os seguintes tópicos: ser forte e corajoso, a palavra de Deus pode tornar nosso caminho próspero, podemos experimentar as maravilhas de Deus, a obediência traz o poder de Deus para a minha vida, escolhei hoje a quem sirvais. Então, mais uma vez, se você não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, deixa aí o seu comentário, que é muito importante aí a sua participação para fortalecer todos os participantes aqui do canal. Bom, primeiro tópico, ser forte e corajoso. A escritura em Josué 1, de 6 a 7, diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, nós vemos aqui nas imagens anteriores aqui, Moisés ordenando Josué a continuar o seu trabalho de conduzir o povo de Israel. Então, Josué estava realizando esse trabalho e assim o Senhor disse para que ele pudesse ser forte e corajoso depois que Moisés ordenou ele. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, Josué recebeu aí os conselhos do Senhor para que ele pudesse cumprir o seu chamado. Próximo tópico é: a palavra de Deus pode tornar nosso caminho próspero. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então serás bem-sucedido. Então, Josué 1, versículo 8, eu separei essa escritura aqui, porque ele fala que antes de tudo, medita. Então, olha só a importância de nós estudarmos as escrituras, mas também meditar. Então, a meditação, ela é muito importante e Deus gosta de que nós façamos isso, né? De que nós meditemos. Sobre meditar, que é igual ponderar, diz assim: meditar e refletir profundamente, geralmente sobre as escrituras e outras coisas divinas. Quando combinado com a oração, a ponderação a respeito das coisas de Deus pode produzir revelação e entendimento. Então, se você precisa receber revelação e entendimento para a sua vida, seja qual for a decisão importante que você precisa tomar, todos nós, em momentos especiais da nossa vida, precisamos tomar decisões importantes, não só em momentos especiais, mas a todo momento. E dessa maneira, você meditando e ponderando após ler as escrituras, o Senhor vai revelar a sua vontade para você. Eu tenho certeza disso. Doutrina e Convênios fala sobre meditar, diz assim: enquanto meditávamos sobre essas coisas, o Senhor tocou os olhos do nosso entendimento e eles se abriram, e a glória do Senhor cercou-nos de resplendor. Então, olha a importância de meditar para que o Senhor possa nos tocar aí em todas as coisas que devemos fazer. Próximo tópico é: podemos experimentar as maravilhas de Deus. Olha só que imagem maravilhosa essa do lado direito. Não dá nem para mensurar aqui as maravilhas de Deus. Procurei essa imagem aqui para poder exemplificar. Bom, Josué 3 diz assim: Josué lidera Israel até Jordão. O Senhor separa as águas do Jordão, o rio se detém em um montão e Israel atravessa em terra seca. Olha só que interessante. Não só o Mar Vermelho foi aberto por Moisés, que o Senhor abriu aí o Mar Vermelho através do seu profeta Moisés, mas como Josué também realizou esse trabalho de separar as águas do rio Jordão para que o povo passasse. Olha que interessante, no versículo 1 diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e foram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem.
E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então, você vê na imagem do lado direito a arca da aliança, que é sendo conduzida aqui no alto pelos homens, na frente de todo o povo que estava ali presenciando tudo. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha só, o Senhor falando que iria engrandecer Josué, assim como fez com Moisés. A Arca da Aliança também é conhecida como a Arca de Jeová e a Arca do Testemunho. A Arca da Aliança era uma urna ou caixa oblonga, de madeira recoberta de ouro. Era o mais antigo e o mais sagrado símbolo religioso dos israelitas. Então, a gente vê que essa caixa aqui era o símbolo mais sagrado para os israelitas. O propiciatório que formava a sua cobertura era considerado a morada terrena de Jeová. Após completado o templo, a arca foi colocada no lugar santíssimo, o lugar mais sagrado da estrutura. Em Êxodo 25, a gente aprende que Moisés construiu a arca por mandamento de Deus. Então, Josué ele tinha esse trabalho aí de conduzir a arca. Então, o que aprendemos com essa história que pode nos ajudar a vivenciar as maravilhas do Senhor em nossa vida? Então, assim como o Senhor realizou maravilhas no tempo de Moisés e assim no tempo de Josué, como nós vemos essa escritura, onde ele abriu o Mar Vermelho, abriu o rio, né, para que a arca passasse, o Senhor não deixou de ser um Deus de milagre. Deus não deixou de ser um Deus de milagre. Ele realizou milagres e realiza milagres até hoje. Então, o que a gente aprende com essa história é que nós podemos ainda hoje vivenciar as maravilhas de Deus em nossa vida. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Olha só a importância para que nós recebemos essas maravilhas de Deus na nossa vida, nós precisamos nos santificar. E para nos santificar, nós sabemos que o local mais sagrado aqui na terra, além de você guardar os mandamentos, ir para a igreja, tomar o sacramento, fazer as escolhas certas, fazer aquilo que é certo, nós devemos ir ao templo e nos santificar. Ele diz assim, tornai-vos limpos, santos por meio de abluções e conduta adequada. Então, nós vemos aqui a importância de você ter um tabernáculo, de você ter um templo, para que você possa se santificar e assim receber as maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós. Por que é importante que cada geração tenha experiências espirituais que lhe ensinem o que o Senhor é forte? Então, é importante nós deixarmos registrado todas as experiências espirituais que nós temos para futuras gerações, para que a fé não termine aqui na Terra. E por que a fé não termina na Terra? Porque existem homens de fé que continuam pregando o Evangelho, testemunhando a respeito das maravilhas de Deus. E nós, como pais, devemos passar todos esses ensinamentos do Evangelho para os nossos filhos, para que a fé não termine, para que o Evangelho continue sendo pregado aqui na Terra. Josué 4, 23 a 24. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, o Senhor estava mostrando aquele povo, assim como mostrou quando Moisés abriu o Mar Vermelho, ele fez isso com Josué, para que todo o povo conhecesse a mão do Senhor, que o Senhor estava governando e reinando ali através do seu profeta Josué. E o que os israelitas fizeram para ajudar as gerações futuras a se lembrarem da travessia do Rio Jordão? Então, eles quiseram aí deixar registrado esse momento para que a geração futura lembrasse e soubesse de tudo isso que aconteceu. Então, no versículo 1 do capítulo 4 diz, sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, tomai do povo 12 homens de cada tribo, um homem, ordenai-lhes, dizendo, tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde se firmaram os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Então, ele pediu para que eles pegassem ali 12 pedras e levai-as convosco ao outro lado e deposita-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué
os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. Então, ele fez essa ação, conforme solicitado pelo Senhor, para que pudesse deixar registrado ali um símbolo, um monumento, para que todos lembrassem do que havia acontecido na época de Josué, quando o rio foi parado ali, aberto, né, para que eles pudessem passar. Então, era uma lembrança que foi pedido. E ele continua, e disse-lhes Josué, passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um de vós uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam essas pedras? Então, ou seja, quando a geração futura vissem essas pedras e perguntasse qual é o significado delas, eles poderiam testificar ali todas as coisas que aconteceram com esse povo de Israel na época de Josué. E no versículo 7 diz, então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, e estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então, olha só a importância aí de deixar uma lembrança para a geração futura. E a pergunta que fica é, o que nós estamos fazendo para garantir que nossas experiências não sejam esquecidas pelas gerações futuras? Bela de uma pergunta, né? Eu tenho testificado aqui, tenho deixado gravado todos os ensinamentos da Bíblia, do Velho Testamento. No ano que vem vou gravar o Novo Testamento. Já gravei o livro de Doutrina e Convênios, do livro de Mórmon. Então, eu tenho procurado deixar aqui para a minha futura geração todo esse conhecimento que eu tenho obtido juntamente com o meu testemunho. Próximo tópico é a obediência traz o poder de Deus para a minha vida. Josué 6 fala sobre Jericó, que é tomada e destruída, e que somente Raabe e sua família são salvos. Então, a gente tem a imagem do lado direito, vamos aprender um pouco mais sobre Josué no capítulo 6. No 16 diz, e sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai porque o Senhor vos deu a cidade. Ora, Jericó fechou-se e estava fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, dei na tua mão Jericó e o seu rei, os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão buzinas. Então o Senhor estava instruindo Josué aqui para que ele tomasse a cidade e algumas ações que ele deveria fazer. E ele fala no 5, e acontecerá que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande alarido, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual no lugar em frente de si. Olha só o que o Senhor pediu para que eles fizessem, para que eles pudessem tomar a cidade. No 20 diz, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande alarido, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual lugar em frente de si, e tomaram a cidade. Então, no 7 já fala sobre que Israel é derrotada pelo povo de Ai. Josué queixa-se ao Senhor, Assã e sua família são destruídos por ele ter desobedecido ao Senhor, ao tomar para si o espólio de Jericó. Então, no versículo 21, a gente aprende que esconder o pecado nos faz ser derrotado. Então, se você tem algum pecado na sua vida, que você possa se arrepender e confessar o seu pecado para o seu líder espiritual. Então, essa é a escritura no Josué 7. Próximo tópico é, escolhei hoje a quem se vais. Então, finalizando aqui o livro de Josué, eu separei aqui algumas escrituras para encerrar o livro de Josué, para que você aprenda sobre Josué, que veio governar o povo de Israel após ser designado por Moisés. Então, Josué, ele recordou tudo o que Deus fez, desde o momento que os israelitas saíram lá do Egito, que foram governados por Moisés. Ele foi lá e relembrou todas as bênçãos recebidas por Deus, e ele fez isso, registrou na escritura, no versículo 14, dizendo, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade.
e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. E se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa é uma escritura muito conhecida, que nós devemos escolher quem nós devemos servir, e que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué, ele recorda todas essas bênçãos e fala da importância de nós sabermos a quem nós vamos servir. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Então o povo estava com Josué pedindo para que jamais eles pudessem se afastar aqui, servir a outros deuses que não fosse Deus, ou Jesus Cristo, né, o seu Salvador. Finalizando o livro de Josué, no versículo 28 e 29, a gente lê aqui, então Josué despediu-se o povo, cada um para a sua herdade, e depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. Então esse foi o livro de Josué, conta-se a história dele, e ele falece com 110 anos. São muitos ensinamentos que nós aprendemos aqui, a importância de nós deixarmos registrados os ensinamentos para as futuras gerações, escolher a quem servir, e, acima de tudo, eu convido você também a ler a próxima aula, onde nós vamos aprender o livro de Juízes, e o tema é O Senhor levantou um libertador. Então, esses são os tópicos da próxima aula. Eu convido você a ler o livro de Juízes, e, principalmente, compartilhe essa mensagem. Alguém pode estar precisando, alguém pode assistir esse vídeo aqui, pode ajudar muito outras pessoas. Compartilhe, deixe aqui o seu comentário. Se você leu o livro de Josué, qual foi a escritura que te chamou mais atenção? Deixa aqui nos comentários, por favor. Muito obrigado, um forte abraço e até a semana que vem.